meus caminhos, ó Senhor, e ensina-me tuas veredas, ó Senhor, encaminha-me tua verdade, ensina-me, porque tu és Deus da minha salvação. Em ti sempre esperamos, em ti esperarei, cada dia, em cada noite e também pela manhã. Ensina-me a esperar em ti, Senhor, em ti, Senhor, em ti, Senhor. Queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vai colocando aqui o que você está celebrando hoje e passando esse link. A tocinha está aqui ainda, a gripe está devagarzinho indo embora, mas graças a Deus estamos aqui para celebrar e abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Olá, bem gostoso, mostra-me. Mostra-me meus caminhos, ó Senhor, e ensina-me tuas veredas, ó Senhor, encaminha-me tua verdade, ensina-me, porque tu és Deus da minha salvação. Em ti sempre esperamos, em ti esperarei, cada dia, em cada noite e também pela manhã. Ensina-me a esperar em ti, Senhor, em ti, Senhor, em ti, Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Deixa eu só desligar aqui. Muito obrigado pela sua disposição. Hoje é um dia especial, tenho um compromisso daqui a pouco, então é uma loucura. Nós vamos estar correndo aqui. Vou pregar num congresso de mulheres daqui a pouco lá em Vicente Carvalho. Vai ser uma grande bênção. É verdade que a tia Eliana vai comigo, né? Congresso de mulheres, preciso chegar com ela lá para me ajudar, né? Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Pai, te exaltamos e te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Muito obrigado. Que a tua bênção esteja sobre cada vida, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a compartilhar a palavra para que ela possa produzir vida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, como eu disse para você, hoje vai ser muito rápido aqui. Se você que não me conhece, eu sou o pastor Natalino da Igreja Cristo é Resposta, aqui na cidade de Santos, São Paulo, Brasil. E hoje eu estou aqui para compartilhar e abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu falar uma coisa, olha, hoje à noite vai ter uma programação especial dos adolescentes, vai ser uma grande bênção, fizeram tipo uma arena, vai ser muito legal. E amanhã de manhã tem café com missões, uma grande bênção. Amanhã à noite nós temos o culto do Espaço Jovem e temos também a reunião de casais. Amanhã à noite, às 19 horas, vem estar conosco. Domingo de manhã, 9h30 da manhã, a primeira escola dominical. Já perceberam que a Karina está por aqui, né? 8h30 a escola dominical, primeira. 10h30 temos a segunda. E 19 horas nós temos um culto de celebração ao nosso Deus. Então vem estar conosco, vai ser uma grande bênção, é muito bom poder receber você em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Deixa eu divulgar aqui, olha, semana que vem também vai ser especial, porque tem a quarta-feira tem batismo, depois na outra nós temos celebração
nosso culto de ceia, que é culto de ceia, mas é celebração do dar. Então é um momento muito... Na semana que vem tem a mini vigília, tem depois das 10. E a gente está vivendo aí, servindo ao Senhor e gastando as nossas vidas nas mãos daquele que tudo pode, em nome de Jesus. Tá bom? Então tá aí a nossa agenda, só para você curtir com a gente. Olha, deixa eu falar aqui, ó, Hambúrguer 013, meu Hambúrguer 013, vale a pena você conhecer. E olha, o desenho é bonito, hein, meu? Dá até fome, viu? Então tá aí, meu Hambúrguer 013, dá uma olhadinha lá, muito legal. Joana Doceria Artesanal também, muito bom. Joana, eu chamo tanto ela como a Juliana, são artistas. O trabalho que essas meninas fazem, muito legal. Juliana, dá uma olhadinha no Instagram lá, muito joia, tá bom? Olha, Escola Internacional Nova Geração, da nossa querida Cida Rix, do Rui, uma grande benção. É um trabalho que eles fazem por caráter, tem princípios. Olha, é um trabalho muito legal. Vale a pena conhecer o trabalho deles, Escola Internacional Nova Geração. Dá uma olhadinha no Instagram, tá bom? E outra aqui que eu queria divulgar, olha, Cruzeiro. Olha aqui, ó. Viaje Sempre. Dá uma olhadinha lá no Instagram. Viaje Sempre. Vamos ter uma viagem agora no dia 12 a 15 de dezembro. Vai ser uma grande benção. Vamos estar lá o pastor Douglas de Lima, pastor Paulo Zamparo, eu, o Adam Garrido. Nós vamos estar juntos nesse passeio. Vai ser muito legal. Estarem ministrando a palavra e abençoando a sua vida. Viaje Sempre. Esse é o canal que você pode conversar tanto com o Márcio como a Simone, vão te ajudar. E deixa eu divulgar esse aqui que tem sido tremendo. O Lar Evangélico de Amparo à Velhice. Lar Evangélico de Amparo à Velhice. Muito legal, tá bom? Nós temos investido muito nesse trabalho, que Deus nos dê graça. Nós queremos ver esse lar, não só sendo um lar como é de fato, mas que a gente possa ampliar tudo isso e abençoar tanta gente, tá ok? Olha, você pode ajudar o Lar Evangélico com aqueles cupons. O cupom fiscal, quando você for tomar cafezinho, for num restaurante, almoço, janta, por quilo, não importa onde, pega o cupom fiscal e separa para o Lar Evangélico. Traz para cá para a igreja, ou então entrega lá no Lar Evangélico mesmo, mas é importante para que a gente possa cadastrar. E aí, meu irmão, esse imposto, que às vezes é muito pouquinho, né? Na faixa de 1 a 2%, mas o montante ajuda pra caramba, tá bom? Então você pode fazer isso e nos ajudar em nome de Jesus, tá bom? Bom, deixa eu falar dos aniversariantes, vou falar de hoje e de amanhã. Ó, hoje nós temos Marinalva, querida, muito obrigado, Deus abençoe. Alexandre Miguel, Alexandre, Deus abençoe. Rosilda Holanda, Deus abençoe. Luciana de Paula, Deus abençoe. Edgar Morimoto, esposo da doutora Vânia, Edgar Morimoto, Luciana Nascimento, são os aniversariantes de hoje. Amanhã, a Lívia Solidade, a nossa querida Lívia aqui da igreja. Lívia, Deus abençoe, querida. Vamos estar orando por essa turma toda, vamos? Senhor, nós te exaltamos e colocamos nas tuas mãos cada um desses nomes. Senhor, essas vidas que nós amamos e queremos, ó Pai, que a tua bênção esteja sobre eles, em nome de Jesus. Livra do mal, que em tudo o teu nome seja exaltado. Assim colocamos diante de ti e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Então tá feito aí os nossos aniversariantes. Lívia, Deus abençoe. Fiquei feliz por saber que é o seu aniversário. Nós amamos você, tá bom? Queridos, eu falar aqui bem rapidinho, não vou demorar muito não, mas eu acho muito importante o que eu quero compartilhar com vocês. Está no livro de Marcos, capítulo 5, eu vou ler até o versículo 6, de 1 a 6. E chegar a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, Jesus saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros.
nem ainda as cadeias podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, logo correu e o adorou. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que está sobre nós. Muito obrigado. E ajuda-nos, ó Deus, a meditar na tua palavra e a ampliar e crescer em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, agora há pouco eu estava meditando nesse texto e a frase que veio no meu coração é: tudo pode melhorar. Olha a situação desse moço. Aqueles que conhecem a palavra sabem que é um texto bastante, que a gente fala muito sobre ele, sobre a questão desse moço que é conhecido. A gente não sabe o nome dele, só sabe que ele era um gadareno. E parece que a palavra gadareno ficou associada a endemoniado. E não, ele era da região de Gadar. Então ele era um gadareno, né? Ele era um paulistano, ele era um carioca, ele era um gadareno, um camarada daquela região. Mas ele é conhecido por esse momento de tormento, de pressão. Por algum motivo, ao longo da infância, canais da sua vida foram abertos, portas foram abertas e espíritos maus começaram a entrar. A gente fala espíritos maus em função da linguagem do povo, mas que são demônios. Demônios começaram a entrar. Você já viu, né? Poxa, às vezes você vê uma criança lá no bairro, a criança era tão boazinha, se tornou um problema. Era tão boazinha, agora é um bandido. Agora é tão boazinha e agora está envolvido com o tráfico. Era tão boazinha e agora está fazendo maldade. Então, assim, são portas que são abertas ao longo do tempo. Se nós não prestarmos atenção, as coisas vão entortando. Olha, a coisa começa a entortar. Daqui a pouco está tudo torto. Aí você fala, mas não era para ficar torto. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu e a tia, a gente tinha o hábito de pensar o seguinte: nós vamos pensar 10 anos na frente. Então hoje a criança pega e bate o pé, tá? Então a gente olhava, bateu o pé hoje, mas daqui 10 anos pode estar chutando. Hoje ele levantou a voz, daqui 10 anos ele está gritando. Então assim, a gente sempre fez essa comparação. Então a gente precisava tomar atitudes hoje para não chegar naquilo que a gente olhou e pensou. Né? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, algum motivo, algum momento, as coisas foram entornando o caldo. E esse camarada foi se tornando uma pessoa indesejável, uma pessoa que aborrecia, uma pessoa indesejável. Mas parecia que era só temperamento, mas não era só temperamento. Já eram espíritos maus que estavam cirandando a sua vida. Meu irmão, presta atenção, nada acontece. Minha mãe dizia o seguinte: ninguém se torna um alcoólatra tomando um porre na primeira vez. Né? Quando vem um porre na primeira vez, o cara pega ojeriza, o cara não quer saber disso, mas assim, é um pouquinho, amanhã o cara está totalmente dependente, alcoólatra, e abismo chama outro abismo, é cigarro, drogas, e a coisa vai se aprofundando. Então, era isso que esse camarada estava vivendo. Infelizmente, não sei dos pais, não sei, mas segue-se que as coisas foram piorando. Olha, o texto diz que prendiam ele, mas as cadeias, as correntes, não podiam detê-lo. Ao ponto da palavra de Deus dizer que ele fazia aquilo, sabe, migalhas. Ele acabava, tal era a força que ele tinha. Isso é demônio, né? Isso é a presença de espíritos maus. O cara tinha uma força tremenda. Mas esse texto que fala sobre esse moço, eu quero aqui só alertar você, olha, cuidado, não dê lugar ao diabo, vigie, muito cuidado, presta atenção, não deixe a coisa correr solta. Vai dar mal, meu irmão, vai dar mal.
O texto diz aqui que ele clamava, ele não sabia nem por que ele estava clamando. Clamando para quem? Por quê? O texto diz que ele clamava tanto de noite e de dia, pelos montes, pelos sepulcros, e ele se feria. Ele se feria. Então ele clamava. Eu fico imaginando se existe um Deus, se existe poder, se existe. Então, essa era a questão dele. Mas ele clamava, diz o texto, pelos montes, pelos bosques, sempre clamando, clamando. Até o dia que ele vai para um precipício, e um pouco antes daquele precipício tem uma praia, chega aquele barquinho com Jesus. Já dá para você entender a coincidência? Jesus chegou no dia em que provavelmente ele iria se suicidar. Satanás, ele quer sangue, ele quer destruir. E aí, quando Jesus vem, ele vai de encontro a Jesus. O texto diz que ele se prostra e começa a adorar Jesus, adorar. Ele não conhecia Jesus, mas os espíritos que haviam nele conheciam. E ele começa a adorar o Senhor. E aí o Senhor expulsa aquele demônio, você pode ler a história depois todinha, o Senhor expulsa aqueles demônios, e o texto diz que aqueles espíritos maus entraram numa manada de porcos, esses porcos tinham sede de sangue, aquele dia era um dia de sangue, lançou no precipício, os donos dos porcos ficaram com medo, foram para a cidade, depois vem com todo mundo, aquela turma grande, e encontra agora aquele que a gente chama de gadareno, sentado em perfeito juízo. Aí eles ficaram com tanto medo que disseram para Jesus, olha, a gente não entende, sai daqui, não fica na nossa terra, não. E aquele gadareno diz para Jesus, deixa eu ir junto, deixa eu ir. Jesus disse, não, fica aqui. E testemunhe, conte para os seus quão grandes coisas o Senhor te fez. Queridos, eu queria terminar com 3 coisas que eu acho muito importantes. A primeira delas é a vontade de mudar. Uma coisa que eu vejo nesse rapaz é a vontade. Apesar de ser um cara possuído por espíritos maus, apesar dele ser controlado por espíritos maus, mas ele tinha uma vontade. Na verdade, quando a pessoa é endemoniada, ela não tem força sobre ela mesma. O espírito toma suas mãos, seus braços, e aí faz coisas terríveis. Terríveis. Depois a pessoa quer esquecer e não consegue, porque foi feita com a mão dele. Mas não era ele. Mas o culpado é ele, né? O camarada foi lá e esmurrou a esposa. Tem demônio ali, meu irmão, tem demônio. Como é que aquele amor... O cara esmurra a esposa, meu irmão, tá louco, tem demônio. Mas é aquilo. Naquele momento, no auge, na discussão, o cara parte para cima, tem demônios ali, tem demônios agindo sobre a sua mão, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, mas usou a mão dele. Então, quem vai preso, Lei Maria da Penha, quem vai preso é ele. Ele falou assim, eu não queria, eu já vi alguns casos, cara chorando, dizendo, eu não queria ter feito isso, não queria, mas fez. Deu lugar ao diabo. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse moço é a vontade que ele tem de mudar. Meu irmão, quando a gente tem a vontade de mudar, já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Eu tenho vontade. Vontade de mudar, vontade de conhecer a Deus, vontade de buscar mais ao Senhor, vontade de realmente me relacionar nessa afinidade com Deus. Eu tenho vontade. E aqui começa um grande momento nas nossas vidas. Vontade. Ele tinha vontade. A segunda coisa que eu acho bonita nesse texto é a busca. O texto diz que ele clamava de dia e de noite, não sabia nem o que estava fazendo, para que Deus clamava de dia e de noite, nos bosques, nas montanhas. Mas a busca para Deus é fundamental. É fundamental. Né? O texto diz que quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Quem busca, encontra. Quem busca. Esse camarada nem estava buscando no lugar certo. Estava buscando nos túmulos, buscando, mas ele estava buscando. E isso para Deus é muito importante. A busca, a insistência, em nome de Jesus. E a terceira questão que eu queria colocar para você, eu quero falar sobre oração.
Porque nessa busca, uma coisa que era muito forte, era essa maneira de falar Deus, 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 Deus. Meu irmão, eu acho interessante que esse camarada nem conhecia Deus, mas já estava buscando a Deus. E o que acontece? O Senhor vem de encontro a ele, o Senhor vem de encontro. Então ele está ali pensando, bom, eu vou pular, vou me matar. De repente aparece aquele barquinho, é o Senhor. Quando a gente tem vontade de mudar, quando a gente busca e quando nós focamos na oração, no clamor. Ele não conhecia, mas eu e você nós conhecemos. A chave está na oração e tudo pode ser mudado pela oração. Então não perca a oportunidade. Por isso que eu estou dizendo para você, tudo pode mudar. Tua família pode mudar. Teu trabalho pode mudar, teu dinheiro pode mudar. Tudo pode mudar para melhor na sua vida. Mas nunca esqueça, vontade de mudar, como diz o texto, não vos conformeis com este mundo, vontade de mudar. Segundo, a insistência, a busca. E terceiro, a oração. A chave está na oração. Tá bom? Que Deus abençoe, te amo muito, guarde essa palavra e viva o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, pela tua palavra, muito obrigado pelo teu Santo Espírito. Senhor, confirma esta palavra com sinais e prodígios e abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Se você foi abençoado, coloca aqui, fui abençoado, em nome de Jesus. E também coloca o que você está celebrando hoje. Deixa eu falar com você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Repete uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, perdoa os meus erros. Eu preciso de Ti. Eu quero. Em nome de Jesus. Vou orar por você, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada vida, cada oração, ó Pai, que está sendo feita com sinceridade, que haja milagres para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe. Você que fez esta oração, escreve aqui, eu orei. Tá bom? Deixa eu pegar aqui os meus pedidos de oração que eu tenho aqui. Nós estamos orando pela Isabel, né, lá de Sinop. Estamos orando pelo pastor Carlos também, da Igreja Batista, pela Miriam. O pastor Sérgio me falava hoje que ela passou 35 dias na UTI e agora já está no quarto, mas está nesse processo. Que Deus tenha misericórdia e abençoe. Estamos orando sempre aqui pela Miriam, pela Cida Costa, pelo Marcos, da Daísa e por Ana, filha da Cristiane. Vamos orar também. A Osana Teixeira pede pela família, a Neide Gonçalves pede pela saúde, a Camila de Castro também pela família, a Leonor pela família, a Duda Santos pela conversão e família também, Francisco pela sua saúde. Vamos estar orando pela sua saúde, meu querido. Saúde, finanças, e é isso aí, tá bom? Vamos orar então? Pai, nós te louvamos e te agradecemos e colocamos diante de ti, Senhor, cada nome, Senhor, todos aqueles, muitos que a gente nem pegou ainda, Senhor, que sejam muito abençoados em nome de Jesus. Que o teu nome seja exaltado sobre essas vidas. Senhor, essa dor, a aflição, ó Pai, a enfermidade, a crise, Senhor, que seja repreendida em nome de Jesus, que haja milagres sobre o teu povo. Nós pedimos isso e declaramos que só o Senhor é Deus. Oramos também pelo Brasil, tem misericórdia desta nação. Senhor, desde os altos escalões, ó Pai, põe as tuas mãos que caiam por terra todas as amarras de Satanás, ó Pai, que o teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Assim colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, também Israel, ó Pai, temos pedido, Pai, a tua misericórdia sobre aquela região, sobre aquele povo, Senhor, põe as tuas mãos, ó Pai. Senhor, que haja paz em Jerusalém, Senhor, ali na faixa de Gaza, tem misericórdia daquele povo. Assim nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Queridos, muito obrigado por você estar com a gente, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Olha, tudo pode melhorar. Depende da gente buscar, depende da gente querer e depende da gente orar. Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, juntos? 1, 2, 3. Glória a Jesus! Vamos lá, outra vez, né? Pode ser melhor. Vai, 1, 2, 3. Glória a Jesus! Deus abençoe, nós amamos você. Tchau, tchau.